Fala galera, tudo bem? Michael Parnov, mais uma temporada do Makers Talk e o convidado de hoje é muito especial. Antes da gente começar de falar quem ele é, preciso dar aqui o espaço para quem está ajudando esse projeto a acontecer. Então, preciso falar dos patrocinadores. Nosso primeiro patrocinador, a NBA Park, que a gente vai falar sobre parques aqui, sobre diversão, sobre experiência e tem tudo a ver. É o único parque da NBA no mundo. Só existe um parque da NBA no mundo e ele fica na cidade de Gramado. Meu grande amigo Jonas, seus sócios lá, são patrocinadores e apoiadores, parceiros aqui do Makers Talk, que estão com a gente. A MH Corretora, que é uma corretora franqueada da Prudential, do grande Eric. Então, se você tem seguro de vida, reveja sua pólice. Se não tem ainda, tá perdendo tempo, conversa com o Eric, que ele tem condições maravilhosas para seguro de vida. E a MK, que é a agência que faz tudo isso acontecer, agência de marketing, consultoria, posicionamento, branding. Então, esses são nossos patrocinadores para essa temporada do Makers Talk. E eu tô aqui com ele, um cara que eu sou fãzaço, admiro muito. Aqui na bancada vocês estão vendo alguns spoilers dos livros dele. É o único cara que escreveu um livro sobre Roy Disney, se eu não me engano. É isso aí. Claudemir Oliveira. Ele é ex-executivo da Disney, mais de 15 anos de experiência na Disney, como executivo da Disney, Disney University, o único brasileiro a dar aula na Disney University. Isso aí. Correto? É isso Viu? aí. Fiz bem o tema de casa. Ele também vem do ramo da aviação. Ele trabalha na American Airlines e na United Airlines. Então o cara conhece muito de experiência do cliente. E hoje ele está à frente da sua própria empresa, que é Seeds of Dreams Institute, como fundador, CEO, fazendo um trabalho maravilhoso de conscientização, de experiência e treinamento de empresas, colaboradores, CEOs, funcionários, todo mundo pensando na experiência. Então, hoje o papo vai ser incrível, nós vamos falar muito aqui sobre Disney, sobre experiência, sobre atendimento ao cliente. Nos bastidores a gente estava conversando já sobre atendimento ao cliente, da dificuldade que tem das pessoas fazerem o básico em atendimento. E é por isso que a gente tem trabalho, que a gente tem muita coisa para fazer. Então seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado por ter dado o convite. É um prazer e uma honra te ter aqui comigo. Feliz demais. Acabei de pousar, né? Pousei essa Acabou manhã. de chegar, né? Tinha um programa em Orlando, mas a gente conseguiu viabilizar aí a agenda e passei em casa, tomei um banho, estamos aqui. Estamos aqui, muito obrigado. Eu vim direto de Orlando para esse podcast, para a gente poder trocar essa ideia aqui. Feliz demais, e o tema é fascinante. É fantástico, né? Atendimento ao cliente, vai jogar em casa, né? A NBA aí, jogando dentro de casa. Exatamente, jogando em casa. Vladimir, conta um pouquinho da tua história, rapidamente, assim, um pouco de onde tu veio, como é que foi a tua experiência, para depois a gente entrar em temas mais práticos e técnicos pra galera. Então, Michael, eu sou alagoano, né, e americano, né? Eu até brinco com o pessoal, vocês já perceberam que eu sou americano, né? Meu sotaque diz tudo. Eu já tenho cidadania americana também, mas eu sou alagoano, a família inteira mudou para São Paulo quando tinha 13, 14 anos de idade, e vivi em São Paulo muitos anos, sonhando em ajudar meus pais. Meu grande sonho era ajudar meus pais, vi que era através da educação, sábados e domingo correndo atrás de estudar, para correr contra o tempo, para chegar antes deles partirem, né? Estudei línguas, eu sabia que a educação seria a única forma de eu conseguir ajudá-los. Então eu era office boy durante a semana, à noite estudava e sábado e domingo eu corria contra o tempo, fazendo curso de inglês, francês, estudei latim durante 7 anos, porque eu queria realmente vencer na vida e ajudar meus pais, a educação. E as línguas, olha que interessante, né? O inglês que eu aprendi acabou me trazendo até aqui, porque quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, entrei na American Airlines, depois fui para a United Airlines, e depois da experiência nessas duas empresas gigantes da aviação do mundo, né, são as maiores do mundo, a Disney estava precisando abrir a divisão Parques e Resorts no Brasil, que é a maior divisão da Disney. A Disney tem muitas divisões, divisão de licenciamento, divisão de cinema, divisão, né, de várias divisões, e a maior delas é a que eu abri no Brasil em 1995. Então eu fui o primeiro executivo da Disney no Brasil nessa divisão Parques e Resorts. E aí, em 2000, eles me transferiram para Orlando para eu liderar a estratégia global de treinamento. Foi aí que eu tive a oportunidade,
por liderar estratégias globais da empresa na área de treinamento, que eu tive a oportunidade de ensinar não só na Universidade Disney, o único brasileiro a ter feito isso, como também fui professor convidado do Disney Institute. E, naturalmente, essa minha paixão pela Disney acabou causando aí, esses são apenas alguns dos livros que eu tenho. E além do Roy Disney ser o único livro do mundo escrito sobre o gênio financeiro da Disney, a gente também tem o Ub Iwerks, que não está aí, que foi o gênio por trás do Mickey Mouse. Que é uma capa amarela, né? Isso. Capa amarela então essa trilogia, o Walt Disney, o Roy Disney e o do Ub Iwerks, o amarelo que não está aqui, ela é única também no mundo. Porque você vai ter autores que escreveram sobre o Walt Disney, vários. Você vai ter só um que escreveu sobre o Roy Disney, que fui eu. Esses dois eles são de negócios da Disney também que eu escrevi. E o Ub Iwerks. Então, essa trilogia, Walt Disney, Roy Disney e Ub Iwerks, eu sou o único autor no mundo a ter escrito essa trilogia. Fantástico. E uma coisa curiosa que me chamou a atenção aqui, o livro do Roy Disney é maior que o livro do Walt Disney. Olha que interessante essa sua observação, né? O Walt Disney, só para quem está nos vendo, o Walt Disney era o criativo, era o cara que chegava com as ideias, né? Esse aqui, o Roy, era o cara que falava pro irmão menos. Que viabilizava as coisas. Era ele que viabilizava os sonhos. Então, quando eu estava escrevendo e analisando e pesquisando durante os anos que eu estava na Disney e na Universidade Disney, esse tempo eu estava pesquisando naturalmente para depois escrever o livro. Só que à medida que eu ia escrevendo sobre o Walt Disney, ficava muito claro que havia alguém que precisava do holofote, que era o irmão Roy Disney, que quase ninguém conhece, que era o gênio financeiro por trás da Disney. A Disney não estaria, nós nem estaríamos aqui batendo esse papo hoje sobre esse tema se não fosse por Roy Disney, porque o Walt Disney era muito criativo, chegava a passar cheque sem fundo, só para te dar uma ideia. Ele quebrou 3 vezes, né? Quebrou 3 vezes antes dos 23 anos de idade. Antes dos 23 anos de idade, o Walt Disney faliu 3 vezes. Então é uma história absolutamente impressionante. E chegou a desistir da animação, que muita gente não sabe. O Walt Disney, depois das falências, ele achou, Michael, que, eu acho que eu cheguei tarde na animação. E ele desiste da animação, literalmente. Ele vivia na época no Missouri, no meio dos Estados Unidos, e ele vende tudo que ele tem, compra uma passagem ida para a Califórnia, só ida, primeira classe, e ele fala, eu cheguei tarde na animação. E aí ele vai para Hollywood para ser diretor de cinema, não de animação, de cinema normal, como a gente vê. E aí ele não consegue emprego nem de ator. Ou seja, ele queria ser diretor. Sabe aquele sonho de você que sai de uma cidade menor, vai para grande, achando que você vai arrasar já no primeiro ano? Não é tão simples assim. Não é assim que funciona. Foi o que aconteceu com ele. Então ele percebeu que, o que eu vou fazer agora? Não estou conseguindo nada. O irmão Roy se aproxima dele e fala, Walt, por que você não volta para o que você começou? Ah, porque eu falei 3 vezes. Não sei, mas você tem alguma outra opção? Cinema não está dando certo. Diretor, você não conseguiu nem de ator até agora. E aí os 2 irmãos se juntam, Michael, olha que história, numa garagem emprestada do tio. Não é nem uma garagem nossa, é a garagem do tio. Do tio, que empresta a eles $500, esse tio. Na época, $500 valia mais do que hoje, não era nem uma fortuna, mas valia mais. Então, os 2 começam o Disney Brothers Studios nessa garagem em 1923. Portanto, a Disney é centenária. Passou a ser centenária. Centenária. Cara, que fantástico. E vamos falar um pouquinho da aviação antes da gente entrar mais na Disney. Joia. Quanto tempo tu ficou na aviação? E tu já entrou nas grandes, né? Tu já chegou jogando grande, assim. Grande. Qual foi os maiores aprendizados que tu viu na aviação? E fazendo um comparativo com hoje, porque faz muito tempo que tu tá fora da aviação, faz quase 30 anos que tu tá fora da aviação. Sim. O que tu viu de evolução? A gente tá falando um pouquinho sobre do processo ali da aviação. Qual foi o maior aprendizado? Não teve nenhuma evolução. Cara, isso que eu queria ouvir. Nenhuma evolução. Vai lá naquela câmera da verdade ali. 0 evolução. Falo mesmo. Que ano tu entrou na Disney? 2000? 95. 95. Então, a companhia era de 90 até 95. 5 anos nas 2 companhias. Então, assim, houve muita tecnologia, muito avanço tecnológico, mas em termos de serviços, eu não vejo nenhuma evolução.
revolução. Pô, eu sou da época que você viajava numa primeira classe com sopa de lagosta. Pelo contrário, as Não, coisas existem pioraram fotografias, muito. é só você Sim. pesquisar. Fotografias da época da Varig, Da Varig. que é um exemplo de atendimento ao cliente, sempre foi um exemplo mundial, não só do Brasil. E você tem lá, era outra época. Era um Estamos em banquete, né? Era um banquete. Então, realmente, a aviação, em termos de serviço, não evoluiu, não evoluiu. Simples assim, pessoal, não evoluiu. Então, precisam melhorar bastante. Então, melhoramos tecnologicamente, o que eu chamo nos meus livros de high-tech, alta tecnologia, mas eu acho que há espaço, muito espaço para se melhorar em tudo na área de serviço, desde a alimentação aos processos das companhias aéreas. Realmente eu viajo, assim, praticamente toda semana eu estou no avião e chega a ser assustador o serviço, né? Os processos, né? E é um negócio difícil de dar dinheiro, muito difícil. Tem uma piada, né, que diz como é que se faz um milionário. Você pega um bilionário e dá uma companhia aérea para ele. Quem falou isso, sabe quem falou isso? Não. Não. Richard Branson. Richard Branson, da Virgin. Que é um bilionário da Virgin, e perguntaram para ele, e ele fala, você quer ser milionário? Quero. Então, primeiro você se torna bilionário, aí você compra uma companhia aérea e você passa a ser milionário. Então, precisa melhorar bastante. Eu acho que as asiáticas, eu estive recentemente na Ásia, as asiáticas ainda têm uma cultura de serviço bem melhor do que as americanas, do que, né, as latinas. Então, há espaço para crescimento, né? É um negócio difícil, a gente sabe, mas precisam melhorar. Meus amigos, sou apaixonado pela aviação, devo tudo que eu tenho à aviação, mas está muito ruim. Falo mesmo. Tá muito ruim. Porra. Chega num avião daquele, um 787, embarquei ontem para vir para cá, de Orlando para cá, aquela máquina espetacular, aquela tecnologia espetacular. 9 horas no ar. 9 horas no ar. Com 300 pessoas. Pô, aí tu entra no avião, não tem ninguém para te receber, para dizer, seja bem-vindo, senhor Oliveira. Teremos 8 horas, 9 horas espetaculares nessa máquina incrível aqui, estarei aqui para servi-lo. Ninguém, estão lá arrumando as coisas, né? O cara dizem, chama de show ready, já dando spoiler aqui. Você tem que estar pronto para receber o seu cliente. É uma expressão que eu usei muito essa semana com um grupo, né? Eu tinha um grupo de executivos em Orlando até ontem, e a gente usou muito essa expressão, show ready, que significa show pronto. O show tem de estar pronto. Você tem que estar preparado para receber o seu cliente. Então, quando você entra numa loja de manhã, quando abre a loja, e alguém ainda está arrumando as roupas, a Disney fala, você não está pronto para o show. Né? A Disney não abre, né, o auditório antes de estar pronto para o show. Então, essa expressão ela pode ser usada em qualquer área. Por exemplo, uma reunião. A gente chegou aqui mais de meia hora antes, nós dois. Por quê? Tem que se preparar, conversamos antes. Isso é show ready. Você vai entrar numa reunião, não vai se preparar? Amanhã eu tenho uma reunião cedinho, uma grande empresa aí. Hoje à noite vou para casa, fazer a minha lição de casa para entrar show ready. Então, a expressão super simples, eu acho que as empresas ganhariam muito em ter essa preocupação de estarem preparadas para receber um cliente. Eu acho que elas não estão. E a aviação precisa realmente melhorar bastante. Nem vou falar de alimentação, porque nem tem, né? Pronto, falei. Tem como falar de uma coisa que não tem, né? Pelo amor de Deus, que pobreza, gente. Que pobreza. Mas tudo bem, entendo. Mas amo vocês da aviação, não fiquem tristes comigo, eu quero o melhor para a aviação e não custa nada realmente a gente dar a nossa opinião. Né? Respeito bastante, mas precisa melhorar bastante, muito. E aí, em 95, Claudemir, tu vai pra Disney. Então, interessante que eu estava na American United. Imagina que só time, né? Só essas grandes empresas. Então, você imagina, estava na American Airlines e vou para concorrente. Então, eu tenho amigos até hoje nas duas. Como lidar com isso? Né? Apareceu uma grande oportunidade na época para ir para a United Airlines. E era uma oportunidade espetacular. Eu até uso isso para os jovens executivos, né? De você não pensar em crescer verticalmente numa empresa.
Então, o que acontecia? Na American Airlines, eu estava aqui, Uhum. ok? Um líder do call center e todas as lojas da American Airlines. Era isso aqui. Mas para ir para um próximo nível, né, se tiver alguém aqui em cima de você, o teu diretor, e ele nunca sair, tu nunca vai sair Tu dali. vai morrer ali? Tu vai ficar ali. Uhum. Então, profissionalmente, você tem que pensar também horizontalmente. Por quê? Porque se você estiver aqui no América ou qualquer empresa e você não consegue subir mais, quem vier atrás de você não vai querer te oferecer a mesma coisa. Em geral, quem vem atrás de você vai querer te dar essa vaga aqui. Exatamente. E foi isso que me fez, naturalmente, ter uma visão, não, e um respeito enorme pelas empresas, mas você, profissional que está nos ouvindo aqui, saia dessa coisa do vertical. Vertical, maravilha, pode acontecer, mas se não acontecer, você precisa estar com olhos abertos, que pode ter alguém lá fora te olhando e que se vier atrás de você, não vai oferecer o que você tem. Ele vai oferecer sempre mais pra te tirar desse lugar. A Disney, quando veio atrás de mim, ou ela tinha que me oferecer alguma coisa maior, senão eu não ia aceitar. Vamos entrar na Disney, Vamos. que tem muita coisa pra gente falar Bastante, da Disney. Eu sou bastante. apaixonado pela Disney. Tu Bastante. já tinha essa admiração, já conhecia mais a fundo? Ou era aquela coisa só de ver os filmes de longe? Tinha um... A Disney foi um negócio assim realmente marcante para mim. Porque, só para te dar uma ideia, né? Anos antes, a minha última viagem com a American Airlines, eu coloquei primeira classe para mim e para minha mãe. O último bilhete, eu falei, não, eu vou dar para minha mãe. Eu quero levar ela para Disney. E, fui para Universal, que eu amo também. Fui para SeaWorld, fui para Disney. Mas para mim tudo era Disney. E olha que interessante, o executivo da Disney falando agora. Que essa é a percepção que muitas pessoas têm. Sim, virou um destino, Disney. eu vou para Disney. Né? A Universal vem avançando bastante, não preciso falar disso. Né? Inclusive, ontem o meu grupo, nós conseguimos colocar no Epic antes da abertura oficial, que vai ser só agora no final do mês, legal. dia 22. A gente conseguiu colocar. Então, olha só, não tinha uma grande, sabia da empresa e tal. Inclusive, no processo de negociação, no processo de entrevistas, geralmente os headhunters não te falam. Até quando já começam as entrevistas. Pô, tô lá, os caras não falam qual é a empresa e tal. Aí vai ter uma entrevista em Orlando. O cara tem que me falar. Pô. Entrevista em Orlando, empresa de entretenimento, só pode ser a Disney ou a Universal, enfim. Mas não tinha. E aí me apaixonei completamente, né? Virada de chave completa. O fato de eu ter trabalhado em duas gigantes, American Airlines, óbvio que foi um chamariz para os headhunters e para a própria Disney atrás de mim, porque estava na área do turismo. Essa divisão da Disney é muito focada no turismo, na indústria de entretenimento. Então é óbvio que isso facilitou ter chegado até lá e ser o escolhido. Mas foram 6 meses de entrevistas, negociação, processo bem... 6 meses. 6 meses. 6 meses, e quando eu fui contratado, eles não iriam abrir o escritório até 6 meses depois. Então eu tive de ficar 6 meses sem poder contar para ninguém, que na cláusula do meu contrato dizia que se descobrissem que nós iríamos abrir o escritório no Brasil, eu perderia o emprego. Então você imagina, eu durante 6 meses ali, e aí, Cláudio, desempregado ainda? Tô aí, tô sabático, buscando. Tirando sabático. Sabático aí, não podia. Porque senão alguém te ofereceu um emprego, tem que dizer que não, é sabático. Sabático. Mas foi uma experiência absolutamente extraordinária e que eu sou grato até o dia de hoje. Foi tão linda que me gerou todos esses livros e todo o meu conhecimento hoje que as empresas buscam para treinar seus colaboradores e levar para as nossas imersões lá nos Estados Unidos. E que a gente está avançando, né? Vamos ter para a Ásia agora em novembro, já esgotado. Legal. Vamos abrir Europa o ano que vem. A Juliana esteve lá agora durante um mês inteiro, visitou a área que a Universal comprou na Inglaterra e que vai abrir até 2031. Né? E hoje teve uma notícia bombástica aí. Olha, pois demos sorte. Né? Coincidentemente, logo hoje... Hoje saiu essa notícia. Qual é a notícia? Conta. A Universal Studios está avançando, né? Com o Epic, lá em Orlando. E
anunciaram, a questão de menos de um mês, a Universal Studios anunciou que vai construir um parque na Inglaterra, 2031, ou seja, leva vários anos para concluir um projeto desse. E hoje foi anunciado que a Disney vai abrir um parque em Abu Dhabi. É hoje, foi hoje. Então, dependendo da data que você está vendo essa nossa entrevista, mas hoje foi o dia. Eu cheguei dos Estados Unidos, o anúncio. Cheguei dos Estados Unidos já com essa notícia aí. Fantástico. E eles não falaram ainda em ano, mas o Bob Iger, que é o CEO da empresa, que eu tive o privilégio de trabalhar sob a gestão dele, fala que, em geral, leva 2 anos aproximadamente da parte de desenho, né, da experiência, tudo isso aí, e uns 5 anos no total para construção. Então, provavelmente, essa é a boa 31, notícia. 32. Provavelmente a Inglaterra e Abu Dhabi. Então, eu já tenho para onde ir esse ano. Eu já tenho para onde ir esse ano, Como é que é entrar na Disney? Como é que aí tu entrou? O que tu fazia lá? O que te chamou a atenção? Como é que é o onboarding da Disney? Como é que é o treinamento da Disney? Excelente. Como é que é ser um funcionário da Disney? Então, a Disney tem um programa chamado Traditions que você é obrigado a fazer. Tradition, naturalmente, é sobre o legado, tradições, se a gente traduzir para o português. É sobre o legado desses caras, por isso que eu me apaixonei por eles, né? E viria, anos depois, a dar essa aula para os novos colaboradores. Então, uma alegria enorme. Então, o onboard tem todo esse processo de você conhecer a cabeça deles. Porque eu sempre falo que se você quiser conhecer a cultura de uma empresa, vai na fonte. Cabeça dos donos. Vai na cabeça dos donos. Isso aí. Se você quiser, tem um documentário no YouTube baseado nos meus livros que chama O Contador de Histórias, o Walt Disney, o Contador de Histórias. Lá eu falo, né, se você quiser conhecer a cultura de uma empresa, vai, analise, estuda a cabeça do cara que fundou, porque vai estar ali. Então o Walt Disney, cara, até hoje, ontem, essa semana aqui, você não consegue, durante 3 dias de imersão, não falar no cara e nem no Roy. Tudo, desde o show ready, que era o que ele queria, preocupação com cortesia, o próprio nome, né, Guestologia, que é um dos nomes dos meus livros. O Walt Disney, guest é convidado. Então a Disney trata clientes como convidados. E quem é um convidado? Convidado é alguém que você quer cuidar bem. É alguém quer ser um bom anfitrião. Você quer ser um anfitrião. Deixar uma marca boa. Você quer que a tua casa seja... Ele trouxe essa expressão da vida particular dele. Então ele falava assim, quando eu recebo um convidado na minha casa, o que eu quero? Eu quero que a casa seja limpa, eu quero saber quais são os gostos desse meu convidado, qual o vinho que ele toma, se tem alguma restrição alimentar. E ele pegou essa analogia, Michael, de dentro de casa e falou, eu quero cuidar do meu cliente como um convidado. Pô, é do caralho. É fantástico. Não, aqui tá liberado, aqui é mais... Não, eu tô brincando aqui, porque vai ficar natural. Então, então, esse onboard, né? Você, primeiro, um dia inteiro. Antigamente era uma semana, eles deram uma reduzida, mas é muito sobre legado. Então, você primeiro, no onboard, vai conhecer a história do cara, dos caras que fundaram isso aí. Beleza? Tá. Legal. Aí, Claudemir, e aí? Mas só isso? Óbvio que não. Aí, dependendo da área onde você vai trabalhar, você vai ter outros treinamentos específicos. Então, imagina, todo mundo de qualquer área precisa entender o legado. Beleza? Esse é o primeiro passo. Os próximos passos são quais? Você vai trabalhar em atrações, você vai ter mais treinamento sobre atendimento ao cliente, você vai ter treinamento sobre segurança, entendeu? Vai trabalhar no hotel, muito mais sobre atendimento ao cliente que segurança. Então, dependendo da área que você vai trabalhar dentro da empresa, você vai ter, naturalmente, uma ramificação, né, de roteiros, de treinamentos, onde você possa, naturalmente, aprender mais sobre aquela parte. Então, é absolutamente fascinante. Então, você já entra se apaixonando pelo cara. A gente conhece a história já... Pelo cara. Agora, a Disney tem uma vantagem gigantesca, né? Quando as pessoas me perguntam assim, mas qual que é o sucesso da empresa? Qual é o segredo do sucesso da Disney? Segredo, vou contar só para vocês aqui. Posso falar ali na câmera? Pode, fala para eles, conta para eles. Só para vocês, segredo da Disney. Vou falar para vocês. O segredo do sucesso da Disney
é que a maioria esmagadora das pessoas que trabalham na Disney sonharam em trabalhar lá. Passaram noites, se eu pudesse trabalhar para a Disney. Então você não pode tirar essa vantagem competitiva Sim. dessas empresas. Você tem outras empresas como a Disney, né? Microsoft, Apple, Google, mas a Disney se há de concordar comigo. Pergunta aí para os seus amigos, ou faça uma pesquisa na rua. Você trabalharia para a Disney? A pessoa vai ficar muda na hora. Aham. 9 de cada 10. Né? Aham. E muito importante que a gente está tocando nesse assunto, eu sempre menciono, né? A Disney é perfeita? Óbvio que não. Não. Olha, Michael, olha as encrencas que a empresa entrou aí nos últimos Sim. anos. Entendeu? Branca de Neve agora, Aham. maior problema. Então a empresa, como qualquer empresa, é um organismo vivo, né? Porque ela é feita de pessoas e as pessoas naturalmente erram. Uhum. E a empresa, como qualquer empresa, naturalmente está se reinventando. Mandaram embora um dos CEOs há pouco tempo, né? O Aham. Bob Iger voltou Voltou, ele tinha saído. para arrumar, voltou. tinha saído, voltou para arrumar a casa, está arrumando, mas leva tempo. Então, todas as empresas, então toda essa paixão que eu falo aqui, não quer dizer que a empresa seja perfeita, é que eu fui mordido pelo Aham. besourinho dela. Eu amo a dona Disney, então não tem como. Mas eu sei que ela não é perfeita. Então, se você estiver aí e teve uma experiência ruim lá no parque, não tem nenhum problema. A Disney errou, então. É ela que conserte. E o Michael Eisner, antes do Bob Iger, né, também passou por essas fases difíceis. Mas o Bob Iger, ele tem uma missão importante. Até o ano que vem, ele tem que anunciar o novo CEO, porque já era para ele estar aposentado, ele só voltou para arrumar a casa. É, porque tinha caído muito com a Exato. linha que o antigo CEO estava seguindo para Exato. Disney, né? E qual o aprendizado de liderança que a gente tem do caso da Disney? Uma empresa centenária, coloca um líder que não tem a cultura da empresa, em 2 anos, o cara Exatamente. quase destrói a empresa. Quase destrói a empresa. 2 anos. Esse lance de cultura é um negócio muito louco, né, Claudio? Eu fui... eu tinha o sonho de criança de conhecer a Disney. Eu queria conhecer a Disney. E aí eu tive vários episódios. É muito engraçado isso. Em 2019, eu ia pra Disney. Tive o visto negado. Visto negado. Falei, cara, não é possível. 2020, vou pra Disney. Eu ia passar meu aniversário de 30 anos na Disney. Vou pra Disney. O meu embarque, ele era dia 20 de março de 2020. Que começou em março de 2020. Pandemia. Não fui. 2022, eu vou pra Disney. Comprei um pacote, fiz tudo certo lá, beleza? Consegui o visto, tudo certo, vou ir. Tinha comprado na 1, 2, 3 milhas. Não. Era um golpe. Eu perdi todo o dinheiro da compra do meu pacote pra Disney. E eu não desisti, cara, eu vou pra Disney. E eu fui pra Disney em 2023, primeira vez. E aí fui pra lá, sonho, fui no Magic Kingdom. E aí fui no Magic Kingdom, fui no Hollywood Studios e fui no parque da Universal. E aí, com essa coisa de trabalhar com marketing, então Isso. assim, tu não vai com um olhar só de usuário. Isso. Tu vai com um olhar mais, cara, eu quero ver o que como é é que é diferente. isso? Como é que funciona? A gente até se encontrou lá, a gente fez um tour lá no isso. dia no Magic Kingdom, foi muito legal. E eu voltei pensando naquilo, construí até uma palestra sobre isso, sobre cultura da empresa. Uhum. O quão forte a cultura da empresa atua sobre o indivíduo. É isso aí. Por quê? O atendimento e a experiência nos parques da Disney é completamente diferente dos parques da Universal. Completamente diferente. Exatamente. E o que é muito louco? Muitas vezes, os funcionários de um e de outro, eles são vizinhos do mesmo condomínio. Ou seja, eles moram no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo condomínio. E eles se comportam de forma completamente diferente. Cultura. Então, o poder que a cultura da empresa tem sobre o indivíduo é isso. Até quem é vizinho de porta, às vezes casal. Exato. Se um trabalha numa empresa e outro noutra, a cultura da empresa influencia na atitude daquele indivíduo. E a Disney tem uma cultura fantástica. Que é aquela coisa, não é perfeito, dá problema. Exato. Mas a questão não é o problema, não dar problema. A questão é como que eu me comporto quando acontece um problema.
como que eu resolvo esse problema? Como né? que eu resolvo esse Como que eu problema? resolvo? A Disney é especialista nisso, você falou muito bem. Eu uso uma expressão há muito tempo nos meus livros que eu falo que cultura antecede lucros. Vou repetir. Fantástico. Cultura antecede lucro. Cultura antecede lucro. É a cultura que a empresa tem que vai fazer com que ela prospere e que se torne uma empresa centenária. Exatamente. Ninguém completa 100 anos de vida por acaso. Uhum. Então, quando alguém critica a Disney, que eu entendo perfeitamente, né, as críticas, você não pode destruir a empresa por esses erros, né? A empresa Em 100 centenária. anos, Não, mais acertou do que errou, né? não. Então eu sou um cara justo. Não, pode bater, tá errado isso aqui tá errado, realmente tá errado, mas você não pode, né? A mesma coisa, né? O Disney tem a toque de limpeza. Então isso é muito forte no treinamento que a gente dava lá e que a gente dá até hoje na minha empresa lá, né? Muito forte. Cara, você falar para mim que a Disney é um parque sujo, vai ser bem difícil. Não tem Você como. pode até entrar lá, encontrar 2 banheiros sujos, mas o meu ponto é, você precisa fazer uma análise completa. Não, peraí. Posso julgar esse parque aqui como sujo, sendo que todas as ruas estão limpas. De 100 banheiros, encontrei 5 banheiros que estavam sujos por algum motivo. Tá errado? E quantas mil pessoas visitando no mesmo dia então o você mesmo não local, pode. né? Então você não pode. Aham. Tanto é que, geralmente, quando a gente faz as atividades nos parques, a gente dá uma série de atividades que eles têm que fazer observando lá o que eles viram na teoria no dia anterior. Uhum. A gente sempre fala, olha, vocês vão encontrar defeitos, não tem nenhum problema, e pode apontá-los. O que eu quero alertá-los é, se forem por defeito, vão encontrar, sempre vão encontrar. Aham. Mas vejam também as coisas que funcionam, né? A maravilha da limpeza. Por que os parques eles são limpos? Primeiro porque a cultura da Disney, o Walt Disney limpava parque. Eu ensinava no curso da Universidade Disney, todo mundo entrava na sala, né? E esse curso Traditions é para todo mundo que acabou de entrar, é um onboarding. Uhum. Então, se tiver um vice-presidente do cruzeiro, vai para essa sala. Aham. O pessoal de limpeza vai estar nessa sala. O pessoal de marketing vai estar nessa sala. Quem entrou naquela semana vai para essa aula É aquele onde dia do onboard. todos estão. Aí o que acontecia? De propósito, a gente fazia o seguinte: quem aqui vai trabalhar nos hotéis? Ah, mas tava mal. Quem aqui vai trabalhar nos cruzeiros? Ah. Quem vai trabalhar em Paris? Todo mundo olhava, pô, Paris. Quem vai trabalhar em Hong Kong, em Tóquio? Pô, sensacional, né? Aí uma pergunta fatal. Quem aqui vai trabalhar em limpeza? E aí o que acontecia? Eram mesas redondas, ainda são, onde você tem uma pessoa que vai limpar os parques, tem um vice-presidente aqui do lado, tem um presidente de uma divisão ali na mesma sala, Aham. aprendendo sobre a cultura Disney, sobre o legado. E essa pessoa levantava a mãozinha com muita vergonha, Com porque, timidez. pô, meu, tô no meio dessa mesa aqui, para quem vai trabalhar em limpeza? De propósito mesmo. Aham. Aí levantava a mão, mas você notava que a pessoa ficava meio sem graça, Aham. porque era um cargo simples, vamos dizer assim, né? E aí eu entrava e falava assim, olha, eu vou contar uma historinha para todos vocês aqui, viu? O Walt Disney, antes de abrir a Disneylandia, em 1955, ele estava passeando pelo parque e ele viu um papel no chão. E ele, ao ver o papel no chão, começou a se abaixar para pegar o papel, e os executivos que estavam em volta dele falaram, senhor Disney, o senhor é o dono disso aqui, o senhor não precisa limpar o parque, nós temos uma equipe de limpeza. E falas que o Walt Disney ficava nervoso, levantava a sobrancelha, assim, mais ou menos assim, estou levantando a sobrancelha assim, levantando a sobrancelha, ele olhou para todos, baixou, pegou o papel, olhou para todos os executivos e disse, aqui na minha empresa eu limpo o parque. Vocês limpam parques. Quem estiver abaixo de vocês, limpa parque. E aí a frase arrematadora do senhor Walt Disney, desse cara aqui. Ele fala, inclusive o pessoal de limpeza limpa parques aqui no meu parque. Por que essa história é fascinante, Michael? Porque hoje, quando alguém vai para a Disney, lá em Orlando, são 77 mil colaboradores. É a maior empresa dos Estados Unidos e talvez do mundo a ter no mesmo local 77 mil colaboradores. A Amazon tem muito mais colaboradores que a Disney. Mas espalhados no mundo. Isso. Uhum. Tá, a GM tem mais. Aham. Mas no mesmo local, Concentrados 77 mil, dependendo da temporada, Aham. é dos Estados Unidos, é a número 1 e acredito que do mundo. 77 mil colaboradores da empresa ali. Caramba. Quando alguém pergunta para mim, Claudemir,
Para os parques estarem limpos, deve ser uma equipe enorme de limpeza, né? A resposta qual que é? 77 mil. 77 É enorme mil. mesmo. São 77 mil pessoas que Diretor, limpam. vice-presidente, entendeu? Então a cultura é muito forte. Então esse é um dos pilares da Disney. Ele sabia que se deixasse um parque limpo, havia a probabilidade de o convidado também deixar limpo. E vai além. Não adianta eu ter uma filosofia de pegar o papel e eu não ter onde jogar. Por isso que há tantas lixeiras por Muitas. todo o parque. Então note que tudo na Disney tem um processo. Existe uma frase famosa que diz que a Disney não faz nenhuma magia, tudo tem um processo. É o processo que faz a magia acontecer. Então é uma empresa realmente extraordinária, com vários exemplos que podem ser aplicáveis a qualquer negócio. A maioria do que a gente ensina lá em Orlando e nos nossos treinamentos, no mundo inteiro, super simples. A maioria, Michael, acredite se quiser, é comportamental. Não envolve um centavo para a empresa aplicar no negócio dela. Um centavo. Ela só Ajusta investe o no comportamento. treinamento, ajuda o comportamento. Coisas simples, coisas que você fala assim, gente, é muito óbvio. Aham. Show Ready, que eu acabei de falar no começo. Show Ready. Então, tu tem uma lojinha aí, pô, eu já aprendi com esse cara nessa entrevista aí. A minha lojinha, ou o meu bar, ou o meu restaurante, qualquer negócio. Porque- Eu preciso estar pronto para receber o meu convidado. Para meu o cliente é uma situação muito constrangedora quando não tá pronto, porque parece que tá atrapalhando. Exato. O cara abriu as portas no bar lá e ele ainda Exato. tá arrumando mesa e cadeira. Tu assim, cara, eu tô atrapalhando. Não, não, então eu deveria esperar. É. Eu vou esperar você estar pronto. Exato, E exatamente. esse é o próximo passo. Exatamente. Não, eu deveria ter ficado lá fora. Exato. Você não Eu tá- prefiro você não tá esperado preparado. que eu não É. quero perder o encanto, a magia de Ah. estar aqui no bar e aproveitar e a loja. Você Isso. matou a pau aí, É. essa questão aí. Ou seja, se não está preparado, portanto, eu nem devo entrar na sua loja. Né? Exato. Isso sem contar a parte mais engraçada, né? Que o pessoal ri muito comigo, que é quando eu entro numa loja e tem aquele ding-dong. Nossa, eu fico doido. Meu, como é que tu tem uma loja? Se você for lojista aí, como é que você tem uma loja e como é que tu recebes um cliente com um ding-dong? Qual é a percepção que tu tem? Fecha essa espelunca! Fecha essa espelunca! Tá Porra, todo meu, mundo não, desatento, fazer qualquer coisa. não, tô Menos dormindo. esperando. É, Não, exatamente. Tô dormindo. Tô dormindo. Quando toca a campainha. Toca a opa. campainha me acorda. Aham. Ah, meu, e a campainha é tão burra que na saída ela toca de Ela novo. toca de porque novo. É automática lá. Isso é sensor de presença. Não. Coisa simples, hein? Detalhe. Mas olha, importante. A gente tem essa mania de achar que é mais aqui no Brasil. Eu estou falando de exemplo lá dos Estados Unidos. Uhum. Em Celebration, Flórida, uma cidade criada pela própria Disney, tem alguma lojinha que toca essa campainha. E eu entro lá e falo, vocês precisariam melhorar esse negócio. Estavam dormindo e não mudam. Então, essa ideia que nós temos de que eles são sempre perfeitos e que a gente precisa sempre aprender com eles, tem muita verdade, porque eles são muito bons, é Aham. admirável aprender com os americanos, mas eles também falham, como todos nós. Então não é tudo que eles são perfeitos. Nós temos muitas coisas que podemos fazer melhor do que eles. Então é importante a gente também salientar essas coisas. Isso é muito importante. Eu falo nas palestras, eu trago muitos exemplos. Eu trabalhei em grandes empresas também. Trabalhei na Apple, trabalhei na Dell, na GE. Então, trabalhei em multinacionais, todas elas americanas. Exato. Né? Uma cultura muito forte. A Apple foi a minha maior escola. Imagina, eu entrei na Apple com 19 anos de idade. Sensacional. Eu fui um dos primeiros funcionários no Brasil aqui. Então, assim, foi fantástico. Me formou como É isso aí. marqueteiro, vendedor. Tudo isso vem da cultura da É. Apple muito, muito forte, assim. Então, eu trago exemplos dessas empresas, da Disney, que eu tive lá, tive em Paris, fui conhecer a fundo, te conheci, consumo muito desse conteúdo. E às vezes na palestra alguém fala assim, cara, mas porra, eu não sou a Disney. Pra Disney é fácil fazer isso. Exato. Pra Apple é fácil fazer isso. E o que eu tento passar para as pessoas é o seguinte, cara, eu não quero que tu faça o que a Disney faz. Eu quero que tu pense como a Disney pensa. Boa.
Eu quero que tu pense como Steve Jobs pensava em design e experiência. Muito bem. Então é a campainha brega da entrada da tua loja, é o lixo sujo, é a tua bancada suja, é o teu prato no restaurante que não tá legal, é o teu cardápio que é uma porcaria. Então, assim, pensa como os caras... Não precisa executar grande se tu não tem recurso, mas se tu pensar como eles pensam, tu já tá à frente de muita gente, porque a média tá muito baixa. Eu abro esses 2 livros de gastologia com um poema. Clarice Lispector. Eu ousei num livro de negócios colocar poemas. Olha só. Legal. Ela fala olhando para aquela câmera linda ali. São os pequenos brilhos que encantam. Os holofotes cegam. Exatamente. Então, muitas vezes, não é sobre você ter um orçamento gigante para encantar o cliente. Exatamente. Muitas vezes é um simples detalhe, é você estar atento para o cliente. Uhum. Existe uma história fascinante, se você me permitir contar, dentro desse Quero contexto. ouvir todas. É um cara chamado Guidara. Ele é dono, nada mais, nada menos, foi dono, na verdade, do melhor restaurante Michelin do mundo em Nova York. Vou contar rapidamente, em 1 minuto, a história dele. Mas é fascinante dentro desse contexto que você trouxe, né? De que você não precisa fazer igual ao Disney. Olha que história fascinante, Michael. Fascinante. Aliás, já dou a dica para comprar, e não precisa nem comprar o meu livro, compra o dele. Hospitalidade Irracional. Hospitalidade irracional. Está em português, vocês não vão se arrepender, vão ler e falar, poxa, o Claudemir humildemente pediu para não comprar o livro dele e comprar o do Guidara. Comprem. Porque pode transformar a tua empresa, Guidara, sobrenome dele, e Hospitalidade Irracional. Então, o que aconteceu? O sonho dele, quando ele comprou o restaurante, era ser Michelin. Uhum. Então, ele começou a trabalhar, cuidar de tudo, maravilhosamente bem, e finalmente recebeu um convite que estava entre os 50 melhores restaurantes Michelin do mundo. Porra, meu, 50 restaurantes no mundo. Não, sendo que em Nova York, se tu for em um restaurante por dia, tu leva 50 anos pra conhecer todos. Pronto, excelente. Obrigado por ter colocado mais isso no contexto. Pô, 50 no no mundo. Pô. Aí ele vai para receber o prêmio. Olha que história linda essa, hein? Que bom que tá surgindo aqui uma história que nem tava no nosso, não tava no meu script. E aí, Michael, vai para a celebração, tal, mas ele não sabia que número que estava. E aí, né, começaram a entrega dos prêmios para os 50 melhores do mundo e vamos começar com o número 50, um novo restaurante que está entrando aí na categoria Michelin, estamos muito felizes, e chamaram ele ao palco. E ele muito feliz, que finalmente estava entre os 50 melhores. E ele era o número 50. Esse cara volta para o restaurante, reúne a equipe e fala, número 50 não, né? Não. Mas, meu, é o 50 melhores do mundo, Michelin. 50 não. Ele resolve, junto com a equipe, desenhar a jornada do cliente, Michael. Desde a hora que o cliente vê o site, como que o cliente é atendido quando liga lá para fazer uma reserva, quando esse cliente chega no restaurante, como que é a chegada, tem estacionamento, não tem, como vai ser resolvido isso? Quando chega ali para dizer que tem uma reserva, como é que vamos levá-lo até a mesa? Como que vai ser o processo lá na mesa? Como que vai ser a saída dele? Como que vai... Meu, ele desenhou a jornada, porque ele queria ser o primeiro do mundo. Ele disse, não, eu vou fazer de tal forma que a gente vai ser o número 1 no mundo. Adivinha? Se tornou o melhor do mundo. Melhor do mundo. Mas a história mais fascinante que eu trago para vocês aqui é o que ele conta na maioria das entrevistas. Ele fala que um dia o restaurante estava lotado. Imagina, o restaurante melhor do mundo. Então você tem pessoas, ali o paladar não retrocede. Exato. Pessoas de bom gosto que conhecem todos os restaurantes. Disputadíssimo, né? Disputadíssimo. Pois bem, ele está limpando a mesa, porque estava cheio, ele foi lá ajudar e ele queria, né, participar. Que é outra coisa interessante, líderes precisam ir para a linha de frente. Então, já estou dando exemplo que a Disney usa também, chamado Cross You.
Eu ia trabalhar nos parques, limpando o parque uma vez por mês. Então é importante ter isso aí. Os líderes precisam ir para a linha de frente para saber o que está acontecendo. Fantástico. Né? Então o que ele faz? Ele está lá limpando a mesa lá e conversando com os clientes ali. Clientes, pô, nobres, melhor restaurante do mundo, né? E aí, uma das conversas na mesa ali é: estivemos em tal restaurante, foi maravilhoso. Aqui está sendo sensacional. Só top. E alguém na mesa, Michael, faz uma brincadeira. Olha para todo mundo e fala assim: só faltou o hot dog das ruas de Nova York, de $2. E todo mundo começou a rir na mesa. O cara, esse Guidara, limpa a mesa, tô ouvindo, está atento. Vai lá no chefe e fala: segura um pouquinho aí a comida tal, que eu preciso sair correndo. O chefe do melhor restaurante do mundo fala: pô, vai correr para onde? Segura um pouco aí. E esse cara sai correndo lá e compra 5 hot dogs de $2 cada. Meu, de arrepiar. Ele traz os hot dogs, quando chega pro chefe, você imagina aí, chefe do melhor restaurante do mundo, o dono chega com 5 hot dogs de $2, estrela Michelin, de $2, com 5 hot dogs lá, e fala para ele: vamos servir isso aqui pro nosso cliente ali na mesa tal. O cara pira, né? Fala: pô, tu tá de sacanagem comigo. Melhor chefe do mundo, colocar hot dog lá na mesa lá. Tu tá de sacanagem. Vamos fazer. Dá uma arrumadinha aqui, só alguma coisinha aí, vamos fazer. E ele leva isso pra mesa. Bom, meu, precisa nem falar mais. Agora todo mundo vai comprar o livro, o cara vai se tornar ainda mais milionário, vai ter mais restaurantes, e ele mal sabe que eu tô aqui falando bem dele. Fazendo publicidade. Mas ele merece. Exato. Ele merece, porque essas pessoas merecem ter sucesso. E a gente tem que vibrar e indicar e contar as histórias que transformam os nossos negócios. E olha que legal isso na linha do que eu falei antes. Quanto é que custa para tu estar atento ao cliente, Claudemir? Tu precisa ser uma Disney? Tu não precisa. É esse o ponto que eu tento trazer. Tu não precisa ser a Disney para pensar no cliente. Tu só vira Disney porque tu pensa no cliente. Isso aí. Então a lógica é inversa. É inversa. É inversa. Por isso que a cultura chega antes do lucro. Isso aí. Exatamente isso aí. Porque eu formo a cultura, centralizo a experiência do cliente e a partir disso eu me torno a Disney. Isso aí. E não, a Disney esperou ser a Disney para começar a cuidar do cliente. Exatamente. Então excelente analogia. É essa visão que a gente tem que enaltecer, tem que pensar, né? E a gente tem vários exemplos. A gente está contando aqui, né, do melhor restaurante do mundo, falando de Disney, falando de grandes empresas, mas eu tenho uma expressão que eu uso também nos meus livros, que eu digo o seguinte: quando alguém vem para mim e fala: mas eu não sou a Disney para fazer isso. Mas eu não tenho um castelo. Meu, não entra nessa vibe. Se tu entrares nessa vibe, tu já eres um perdedor. Eu já tinha dado a autenticação que tu eres um perdedor. Sai fora dessa aí, hein? E eu digo para as pessoas: a probabilidade de um empreendedor, de uma empresa pequenininha, encantar ainda mais que uma Disney é gigantesca. É muito mais. A probabilidade de customização de um pequeno para um gigante. Então sai dessa vibe. Não vem com essa conversa para mim de que eu sou pequeno e por isso que eu não tenho castelo. Sai dessa vibe aí, porque você sendo pequeno, você tem maiores possibilidades de encantamento até do que uma gigante. Se você pensar como eles, como o Michael bem colocou aqui. Tu tem que pensar, não tem que achar que são eles, porque tu não eres. Exato. Mas o pensamento pode te colocar uma vantagem competitiva. E a expressão que eu uso é: você não pode comparar a agilidade de um beija-flor com um elefante. Então, nem sempre é ruim ser um beija-flor. Exatamente. Nem sempre é ruim ser um beija-flor. Até porque a régua da Disney já é tão alta que a expectativa é muito alta. Exato. É muito alta a expectativa. Então, o cara que é menor, ele tem essa vantagem. Ele tem menos clientes para administrar, ele tem mais possibilidades, a régua não é tão alta, o cara não tá esperando ali uma experiência Disney, e ele pode dar esses passinhos. Vamos falar um pouquinho da história do Wall, do Roy, que tu é especialista, não quero perder essa chance da gente ouvir um pouco disso. E eu já te ouvi várias vezes, a gente conversou várias vezes, palestrou para mim já a gente esteve junto lá em Orlando. A Disney não é um parque de diversões, né? Boa.
Ó, O que que é, como é que nasceu, é, da onde nasceu, é, que visão que esse cara teve é. para criar os parques? E ele, não, ele, é assim, é tirar o chapéu, né? Então, Sim. a visão do parque temático foi ele que criou. E agora eu vou explicar o porquê. Ele abriu o primeiro parque em 1955, Califórnia, né? Califórnia. Mickey Mouse nasceu em 28. Portanto, já de cara, vocês já vão entender que ele era do ramo da animação e que os parques vieram bem depois. O que havia na época eram parques de diversão. Uhum. Como o Walt Disney veio naturalmente da animação, de desenho e do cinema, e ele não entendia, entre aspas, nada de parques de diversão, é óbvio que ele trouxe todo esse conhecimento dele para algo novo que ele estava criando. O que tu tem no cinema? Storytelling. Saber contar uma história. Pô, a Perfeito. Branca de Neve e os Sete Anões. Aham. Todos os filmes da Disney. Histórias espetaculares. Aham. A Beleza? estrutura aquela da Disney. Toda a era uma estrutura vez. de um desenho. Uhum. Né? Então, o que você vai encontrar num parque temático é exatamente essas histórias, diferente de um parque de diversão. Um parque de diversão não necessariamente tem uma preocupação com storytelling. Uhum. Quando você chega numa cidadezinha pequena que está lá, né, um parquinho lá, tem lá o carrinho rodando de um lado para o outro, o cara não está preocupado em colocar um storytelling por trás Não. daquilo lá. A roda gigante ali rodando, tal. Ou uma montanha-russa pequenininha rodando ali sem nenhum storytelling por trás. Aham. E funciona. Só que é um parque de diversão. Diversão. Quando você começa a trazer esses elementos sofisticados de storytelling, você tem que falar desse cara. Você não pode tirar esse cara da jogada. Então, existe uma diferença astronômica entre um parque de diversão e um parque temático. E é isso, esse cara que trouxe. E vocês agora já sabem. Por que, Claudemir? Porque ele veio do cinema. E cinema é puro tema. É puro storytelling. Ele traz isso. Vou dar só um exemplo. Você entra numa atração da Disney, todas elas têm uma história por trás. Sim. Você não entra numa montanha-russa por entrar na montanha-russa, Aham. começa a rodar lá um monte de ferro. Tem uma história. Ah, Claudemir, mas outros parques fazem isso. Fazem, mas não fazem tão bem quanto eles. Sim, cada atração tem o seu nome próprio, não é montanha-russa. Montanha-russa é no parque de diversão. Lá é a Tron, Exato. é essas... Rock and Roller Coaster Rock que vai and Roller mudar Coaster, agora. É. Então, essa ideia do parque temático é dele. É o storytelling, toda uma história por trás, né? Eu vou além. Você não vai encontrar isso provavelmente em nenhuma entrevista. Quando tu chegas ao Magic Kingdom, na verdade é um cinema, é um teatro. Uhum. Você chega ali na entrada principal, do lado direito tu compras os ingressos para entrar, que é a bilheteria de um cinema. Aham. Beleza? Para quem tiver aí que já conhece o Magic Kingdom, e se você ainda não conhece, você vai conhecer, porque eu quero que você conheça. Então, quando você chega ali, você compra no lado direito o ingresso para entrar no parque, caso você não tenha. No cinema é a mesma coisa, lá direito tem a bilheteria. Uhum. Aí, Michael, ali da frente você não consegue ver o filme. No cinema você não consegue. Na hora que você compra a bilheteria, você não consegue ver o filme. Senão você não compraria o ingresso, via de fora o filme. Aham. Você tem um processo. Compra, entra, aí você passa por uma cortina, em geral, por baixo de alguma parede, e lá está o filme, lá do outro lado. Uhum. Pois bem, lá no Magic Kingdom, na hora que você chega, que você compra esse ingresso ali na entrada, existe uma estação de trem exatamente aqui, ó, Sim. que não te deixa ver o castelo, que é altíssimo. Aham. Não te deixa ver nenhuma parte do filme. Olha que Nenhum spoiler. legal. Nada. E aí o que acontece? Essa estação de trem que tem ali na entrada funciona como a cortina, funciona como essa barreira para você ainda não ver o filme. Uhum. Aí não termina aí. Na hora que tu passas por baixo dessa cortina, dessa estação de trem que funciona como uma cortina, tu vais ter vários posters de atrações que vão ter lá dentro. O que a gente vê no cinema? Vários posters de filmes que vão chegar. Aham. E para terminar com chave de ouro essa história, adivinha qual é o primeiro cheiro que começa a chegar ao teu nariz? Pipoca. Pipoca. Logo ali do lado esquerdo, do lado direito, na hora que tu passas, tem pipoca. Pipoca. Meu. E aí, na hora que tu passa por baixo, adivinha? Todo mundo fica assim.
é o filme. Então, o Magic Kingdom é um filme inacabado, porque o Walt Disney era perfeccionista. Uhum. Quando ele teve a ideia dos parques, ele queria que fosse um filme que ele pudesse mudar a hora que ele quisesse. É extraordinária. Como ele era perfeccionista, o que acontecia com todos os filmes quando ele lançava? Mesmo sendo um sucesso tremendo, depois ele voltava para casa e falava assim para Lily, a esposa dele: Lily, poxa vida. E ela falava assim: mas que foi, Walt? Não é um sucesso o filme? É um sucesso. E por que você está assim preocupado? É que tem umas 2 cenas que davam para ser bem Podiam ser melhores. melhores. E uma vez lançado o filme, eu não tenho como mudar. Então, olha só que legal. O parque funcionava na cabeça dele como esse filme inacabado. Que ele podia mudar a atração, que ele podia mudar tema, que ele podia fazer. É absolutamente extraordinário. Isso acontece até hoje. Até hoje acontece isso com esses anúncios de parques pelo mundo e dentro dos parques, várias renovações, várias novas atrações para serem competitivos. Então é fascinante a história. E é muito louco, né? Ele não viu a inauguração do Parque de Orlando, né? Ele faleceu em 66. Tem uma entrevista da Lily até. 66, e adivinha quem levou a cabo o Magic Kingdom? Roy Disney. Que era mais velho do que ele, 7, 8 anos, já estava aposentado, e o irmão, sabendo que estava com câncer, preocupado, falou para o irmão: olhe, se algo acontecer comigo, você leva a cabo, porque aqui é o meu grande sonho, aqui em Orlando, as terras de Orlando. E o irmão falou: nada vai acontecer com você, eu preciso descansar também, porque eu já estou aposentado, mas se algo acontecer, eu levo a cabo. Então, o Walt Disney falece em 15 de dezembro de 1966, e a inauguração do parque foi em 1º de outubro de 71, portanto, 5 anos depois. Ele não viu. Mas aí essa história é fascinante, que eu inclusive contei ontem para o meu grupo de executivos que estava lá. No dia da abertura, ele não estava vivo para ver, né? Foi o irmão que levou a cabo, mas a esposa dele ali, ele estava, e um jornalista chegou para ela e falou assim: Lily, que pena que o Walt Disney não viu seu maior sonho, seu grande sonho. E aí ela olhou para o jornalista e falou assim: não viu? Mas foi ele que viu tudo isso aqui primeiro. Me arrepio. Meu, arrepiar. Histórias fascinantes. Isso é maravilhoso. Meu, isso é foi ele óbvio, viu tudo isso. Tudo pronto. Não, tem até uma história que quando ele estava no hospital, ele fala para o Roy os projetos que ele tinha para os parques, com o Epcot, né? Não vai dar tempo para a gente entrar em detalhe aqui, né? Mas ele queria muito o Epcot, que era um parque revolucionário na ideia dele, na concepção dele, e ele narra para o irmão em detalhes, olha que coisa, nesses quadrados, exatamente, nos hospitais nos Estados Unidos, as construções dos Estados Unidos Sim. é muito assim com esses quadrados, que eu acho que a câmera não vai conseguir não vai pegar, mostrar, mas é aqueles... mas tudo bem, só para vocês saberem aí, tem esses quadradinhos, e ele contava para o Roy como que ele queria a distribuição nesse quadrado aqui, tal coisa, nesse aqui. Caramba. E fala que dias antes dele falecer, ele conta toda essa história. Tanto é que ele estava tão entusiasmado que o irmão vai para casa e a Edna, que era a esposa do Roy, Lily, a esposa do Walt, e Edna era a esposa do Roy, pergunta para ele como é que está o seu irmão. E ele fala: está muito bem. Ele está muito bem. Porque sabe quando você tem aquela... Ela tá falando de uma forma... Ele tá ótimo. Lúcido pra caramba. Mas aí na manhã seguinte... recebe o telefonema que ele tinha falecido. É uma história absolutamente fascinante. Cara, fascinante. Nota que a Disney tem muito a ver com legado, né? Sim. Olha quanto... Estamos falando de negócios aqui. Estamos falando de excelência em atendimento ao cliente. Contamos vários exemplos. Viajamos, fomos até o melhor restaurante de Nova York. Michelin. Sensacional. Tudo isso aí dentro do contexto
da entrevista. Aham. Né, tal. Então, notem como o legado é muito forte dentro da Disney. Estamos falando de tudo e eles Não, a entram. gente tá falando que o Walt Disney faleceu em 71. O Roy faleceu na década de... 66, desculpa, isso. 71 foi a A inauguração. inauguração. Ele falece em 66 e o Roy morre na década de 70. Não, de o Roy, ele termina o projeto e 1 mês e 19 dias depois o Roy Disney faleceu. Faleceu. Ele só esperou entregar a obra do irmão dele. E tem uma história fascinante que falam que ele corria quanto tempo para realizar, porque ele brincava que se eu morrer e eu chegar lá e eu tiver que explicar para o meu irmão por que eu não fiz o que tinha que ser feito, ia ser um problema seríssimo. Então, Ia ser uma eternidade esse. então tem essa história fascinante também. Então o Roy Disney fala assim, eu corri quanto tempo ali porque eu não queria explicar para o meu irmão por que eu não fiz o que ele me pediu para fazer. O que indica que durante toda a relação dos dois, quando o Walt Disney queria algo, o irmão fazia com que aquilo acontecia. Né? Ele confiava muito no irmão para fazer. Então esse último projeto é isso, né? E tem aquela história fascinante, se o que você quer saber, se o pessoal quer saber. Quer saber, todo mundo quer saber. Também, que o ego do Walt Disney era gigante. Era um ego gigante. Ele não era um cara muito humilde, vamos dizer assim. Né? O irmão, Roy, era super humilde. Uhum. Muito mais humilde, muito mais dos bastidores. Começa por aí. Uhum. Então aqui já temos um caso, né? O ego é um contraponto muito forte. Uhum. Geralmente, quando a gente tem muito sucesso, a gente tem que tomar muito cuidado porque o ego pode nos dominar, né? Ou pode deixar claro que o nosso ego ali é gigante e que as pessoas percebem. Pois bem, o Walt Disney tinha um ego grande, gigante, e muita gente não sabe dessa história, mas em 1930, aproximadamente, na verdade antes, 1926, ou seja, a Disney só tinha 3 anos de vida, já com 3 falências. Mickey Mouse não existia em 1926. Isso é em 28. 28. Né? Portanto, o Walt Disney já tinha um ego grande antes de ter Mickey Mouse. Antes do Mickey. Putz, imagina depois do Mickey. O nome da empresa qual que era? Disney Brothers. Disney Brothers Studio, porque era dos 2 irmãos. Isso era muito comum na época. O Warner Brothers. Então, os irmãos fundavam empresas, né? Então, era muito comum Brothers. Disney Brothers Studio. Em 1926, o Walt Disney chama o Roy para dizer para ele que ia mudar o nome da empresa. Porque ele achava que não dava para ter 2 pessoas, 2 brothers no holofote. Tinha que ter um só. E esse um só era ele. E foi o Walt Disney que deu a ideia. Ideia não, ele falou pro irmão, olha, a gente vai mudar o nome. Vai ser Walt Disney Studio. Porra, meu. O irmão era sócio, 50%. O irmão poderia bater o pé e falar, não, vai mudar porra nenhuma. Mas o irmão sempre, não, tá bom, coloca o teu nome. Você acha que vai melhorar a empresa? Coloca o teu nome aí. Colocou Walt Disney Studio. Isso em 26. Beleza? Tá. Aí a história mais fascinante, por isso que eu escrevi o livro sobre o cara, único no mundo. Esse livrinho vermelho aqui, único no mundo. Biografia. Então, olha só, esse irmão aqui fez isso por ele lá. Aí vamos passar agora o tempo, de 1926 para 1971. Estamos falando aí 50, 60 anos depois. Antes da inauguração do parque em Orlando, o nome original era Disney World, porque era Disneylandia, Disneyland, na Califórnia, a terra dos 2, Disneyland, se a gente traduzir, a terra dos 2, eles eram os donos, 50-50. O Walt não tinha mais ações, era dos 2, 50% era deles. E aí, antes de abrir o parque, em outubro de 1971, o Roy chama a imprensa para dizer que ele ia mudar o nome. Em vez de ser Disney World, ele queria que o mundo soubesse que era o grande sonho do irmão dele, aquele projeto Flórida, como foi chamado antes de chamar Disney World. Então, esse irmão, que o irmão mais jovem tirou o nome dele lá em 1926, olha a grandiosidade desse cara.
Ele quer que o mundo se lembre que Orlando era o sonho do irmão que ele tanto amava. Que, portanto, ele iria tirar o nome dele e colocar Walt Disney World. Absolutamente fantástico. Eu termino esse livro com essa história. O grande final desse meu livro é dizer da grandiosidade do Roy. Foi o Roy que trouxe o Walt Disney de volta para os negócios. Foi o Roy que viabilizou a Disneylândia com a rede ABC de televisão na época, que depois veio a ser dona, a Disney veio a ser dona dela, como é até hoje. Foi o Roy que teve a ideia de comprar de volta, né, as ações da ABC na época, ele viu que era um negócio muito bom. Meu, Roy Disney... Era um cara focado no negócio e o outro era focado no espetáculo. Nas ideias, exatamente. Nas ideias. Mas é muito bom você, no seu podcast, estar trazendo isso, porque muita gente não sabe, e é importante você saber que por trás dos gênios há outros gênios. Exatamente. A grandiosidade dos grandes gênios é saber encontrar gênios para fazer com que a genialidade deles cresçam. Que é o caso, potencialize da mesma forma. Foi o que o Walt Disney soube fazer durante a vida inteira dele. Fantástico. Já conheceu todos os parques do mundo? Todos. Na tua opinião, qual é o melhor? Pergunta difícil. Qual tu gosta mais? Bom, a Disneylândia não tem como você não ter um carinho especial por uma razão super simples. Que é o primogênito. E ele viu. E ele esteve lá. E ele caminhou por lá. E ele dormiu até 3h30 da... Dormiu não, trabalhou até as 3h30 da manhã num apartamento que tinha em cima do Corpo de Bombeiros lá, que tem uma luz até hoje acesa, que é para indicar que a presença dele está viva nos parques até os dias de hoje. Que legal. Lindo. Que massa. Tem uma lâmpada acesa lá, uma vela acesa, que você passa, é para dizer ele está lá. Ele está lá. Então não tem como esse charme de que o Walt Disney presenciou ali, não tem como sair de um purista, como eu. Né? Mas se perguntar isso para uma pessoa comum, a probabilidade de eu prefiro Orlando, é muito melhor. Mas uma análise profunda de alguém que conhece toda a história, não tem como não olhar Disneyland como algo... Foi a primeira, que diziam que ia ser fechada em 1 ano, que não acreditavam no sonho dele de adultos e crianças num parque temático. Não, isso aí é só para criança, adulto não vai gostar disso não. Então não tem como, historicamente, você colocar a Disneyland como algo muito especial. Dito isso, em termos de empreendimento, Orlando, ninguém bate Orlando. É difícil. Impossível, né? Impossível. Então, todos esses parques que temos pelo mundo, eles naturalmente, eles são uma versão menor, né? Um appetizer para você ir para Orlando. Então, Orlando é o centro mundial do entretenimento, onde eu vivo, onde eu respiro por todo esse tempo e tal. Agora, eu fui para os parques da Disney e da Universal no mundo inteiro, que são, só para recordar aqui, né? Então, Tóquio, os da Disney, Tóquio, Paris, Xangai e Hong Kong, fora. E agora Abu Dhabi. A partir de hoje, essa entrevista. Primeira mão. Primeira mão. Foi hoje. A notícia saiu hoje. Cheguei no avião e já estava lá. Claudemir, já Disney temos em Abu Dhabi. A Juliana, minha vice-presidente, falou, já temos para onde ir em breve. Ótimo. Então, esses são os parques. A Universal tem Osaka, que é o 3º parque mais visitado do mundo. Então, ele só perde para o Magic Kingdom e para Disneyland. Mas ele bate os parques da Universal em Orlando. Então, por isso que eles estão lá em Osaka e nós visitamos. Eles têm também em Pequim, que nós visitamos há pouco tempo, ficamos no hotel deles, praticamente dentro do parque, que é extraordinário e é recente, coisa de poucos anos, e tem Singapura. Então a gente visita todos esses parques. Eu, como líder global na época da Disney, já visitava os parques da Disney existentes na época, porque eu era líder global e de uma certa forma, trabalhava na Universidade Disney para que esse aculturamento da Disney nos Estados Unidos fosse naturalmente para esses outros parques. Tudo sai de Orlando, na verdade, onde é o Centro Mundial de Entretenimento, onde a Disney dá as diretrizes para
para esses parques pelo mundo. E dos parques pelo mundo, para responder a sua pergunta, Hong Kong é um dos que eu me apaixonei, porque ele também tem muito de história. É o único que tem uma estátua do Walt Disney sentado num banquinho olhando o carrossel, que foi a ideia original, como ele com as duas filhas pensou em construir um parque depois de ver as duas filhas brincando sozinhas no carrossel E ele na entediado Califórnia. ali. Tem essa estátua e tem muita coisa histórica. E ele é pequeno, mas a Disney pensou, né, em todo detalhe. O parque vai estar virado para, sabe, essa coisa cultural Aham. da China. Tudo isso foi Sim. pensado. Xangai é grandioso, é o maior castelo, na verdade, de todos, inclusive maior do que os dos Estados Unidos. Mas então, internacionalmente, eu gosto muito de Hong Kong. Hong Kong. Tanto é que a minha imersão agora, óbvio, a gente está fazendo Tóquio, que tem os 2 parques da Disney, Osaka e, naturalmente, Hong Kong, porque eu quero que eles conheçam. E aí uma outra versão vai ser, naturalmente, Pequim, Xangai e Singapura para completar esses parques aí. E o ano que vem vou Legal. lançar uma imersão para a Europa, que vai ser Dinamarca, Alemanha e França, naturalmente. E por que Dinamarca? Dinamarca, para tua informação, tem um parque que foi fundado em 1583. O Caramba! Brasil tinha 83 anos de vida, já tinha Aham. gente se divertindo lá na No Dinamarca. parque da Dinamarca. E em Copenhague, dentro da capital, tem o Tivoli, que o Walt Disney se inspirou para construir os jardins, essa questão da limpeza, ele visitou. A Alemanha tem o castelo, que inspirou ele para os castelos que temos hoje, né? Uma inspiração. E, naturalmente, que Paris, o parque. E quando a Universal inaugurar Na Inglaterra. a Inglaterra, óbvio que vai estar dentro É. do projeto, porque a gente faz essas visitas aos parques, mas é muito importante o pessoal entender que as nossas visitas aos parques não é passeio, Não é é diversão, puro negócio. E a gente sempre inclui empresas a serem visitadas. Então, por exemplo, na Dinamarca, a gente já pensa ter uma Lego, visitar uma Legal. Lego, que é É dinamarquesa. dinamarquesa. A Alemanha, a gente já tem contato da BMW, de Mercedes. Então, além de parques, os nossos programas envolvem também outras empresas para que a gente possa ter muito mais diversidade de culturas de empresas diferenciadas para que os nossos clientes possam voltar para o Brasil e aplicarem. Legal. Eu ia falar, eu pedi pra tu comentar, mas já tá comentando nesse ponto. É. E aí tu sai da Disney e imediatamente já funda a Abre- Seed of Dreams? O meu Seeds of Dreams eu fundei como projeto de um doutorado em psicologia, com foco em psicologia positiva. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, em 2000, eu não queria mais fazer MBA. Eu sou jornalista formado pela Casper Libero e fiz 2 pós-graduações na SPM e dava aulas na SPM. Uhum. Então, estava bem e já era executivo da Disney. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu não queria mais ficar lendo Kotler, não tenho nada contra ele, adoro e Aham. tal, Michael Porter, mas eu falei, não quero, eu Uhum. quero algo diferente. E a Disney me falou, tu pode fazer o que tu quiser que a gente paga. Eu falei, ótimo, que maravilha. Maravilhoso. Aí, pô, morava em Celebration, tava lá, a Disney estava trazendo um campus da Stetson University, que é a universidade mais prestigiada da Flórida desde 1886. Então eu falei, bom, então essa universidade está sendo feita para mim, porque eu adoro estudar. Fechou. Vou só caminhar para o Aham. campus aqui. E aí eu vi que tinha um curso em psicologia, um mestrado com foco em psicologia positiva. Eu falei, pô, é esse que eu quero. Aí eu volto para a Disney e falo, ó, já descobri. Ah, que maravilha. Qual curso vai fazer? Eu falei, um mestrado em psicologia com foco em psicologia positiva. Aí ele falou, não, mas isso aí não tem nada a ver com o seu trabalho. Isso não a gente não pode pagar, Claudemir. Eu falei, mas vocês falaram qualquer um. Qualquer curso? Qualquer um que esteja relacionado com o que você faz. Aí eu brinquei com ele assim, então não tem, psicologia não tem nada a ver com o que eu faço, Aham. né? Eu acho que tem. Treino pessoas? Porra. Mas beleza. E aí resolvi pagar do meu bolso o mestrado e o doutorado e zero crítica disso, que as empresas têm procedimentos. Isso é uma Aham. dica até para as pessoas que estão escutando. Então, a empresa vai fazer muitas coisas por você, a gente tem que ser grato, e alguns ela não vai poder fazer.
Entendeu? Tem lá a regrinha É lá. política. Senão todo mundo agora vai querer fazer um curso que não esteja nada a ver. Não, a empresa tem que Fazer se um curso de preservar. gastronomia. Exato, Nada exato. a ver Então a com... empresa está correta. Está Legal. correta lá. Isso é bom. Quando você tiver um sonho, se a empresa não puder fazer, você vai lá e faz, meu. Dá um jeito. Fica esperando. A empresa já está te dando um monte de oportunidades. Não é aquela que vai danificar a tua relação com a empresa. Não, não, não. Sempre fui muito grato, né? E aí, no projeto do doutorado, em 2006, ou seja, eu fiquei até 2010 para terminar o doutorado, e eu, naturalmente, que o projeto do doutorado era cria alguma empresa em como você vai usar isso quando você criar essa empresa. E aí veio o Seeds of the Institute já nessa época aí. 2006. 2006. E aí falei, tá registrado, tudo registrado. Naturalmente que a Disney sabia disso, que eu tinha um tempo limitado lá. Acho até que fui prejudicado por isso, porque às vezes nas empresas, quando tu é muito aberto, olha, vou abrir o meu negócio, tu não sabes, enfim. Mas sou um apaixonado pela Disney. Abri então a empresa em 2010, com essa área, né, de psicologia positiva e, naturalmente, metodologia de encantamento ao cliente. E óbvio que eu precisei me diferenciar da empresa que eu tanto amo, sou apaixonado, que é a Disney e o Disney Institute, que é outra empresa onde eu dei aula e que eu sou apaixonado por eles, indico inclusive para clientes, sem nenhum problema, mas eu precisava me diferenciar. E como que eu me diferenciei? Trazendo para os meus programas muito mais do que Disney. Então, hoje no meu programa eu tenho muito de Disney, que eu conheço bastante, óbvio, mas eu levo os executivos para uma Apple, eu levo numa Harley Davidson, eu levo numa Nordstrom, eu levo numa Neiman Marcus, eu levo no Orlando Magic. E qual é o meu maior orgulho? Eu levo a Universal Studios. Então, meu programa, eu tenho muito de Disney, que sou apaixonado, mas eu trago para a sala, muitas vezes, um vice-presidente da Universal Studios para falar sobre como eles competem com a Disney. Legal. Meu, é pra muito visão do rico. empresário que é teu cliente. Não, Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Você vai saber como é que a incrível. Disney compete com a Universal Studios, como a Universal Studios compete com a Como Disney. um enxerga a concorrência do Exato. outro. Aí tu vai numa Apple, que tu trabalhasses lá e tu conhece a cultura da Apple de detalhe que tem a ver com Disney, a ver com Walt Disney, vai numa Harley Davidson centenária e é totalmente diferente da Disney. Um funcionário da Harley Davidson provavelmente não quer trabalhar numa Disney. É impressionante. Então, essa riqueza de várias empresas, a diversidade, é o diferencial do meu programa. Fantástico. Então, quando eu estou com os meus clientes, eu falo, existem várias opções, incluindo o Disney Institute, vocês podem pesquisar, maravilhoso, e o meu é isso aqui. Além de Disney, nós temos tudo isso aqui. Então, a gente tem tido muito sucesso, porque é um programa muito rico do ponto de vista da exposição dos meus clientes, dos meus convidados, ou como a gente chama na minha empresa, sementes de sonhos. Sementes de sonhos, Seeds of Dreams, em português, sementes de sonhos. A gente cuida do nosso cliente como uma semente e a gente quer que essa semente naturalmente cresça, floresça, dê frutos. Exatamente. Então, a gente usa muito essa analogia na empresa. Então, a gente tem dado muito certo, ou seja, tenho viajado para o Brasil com essa frequência. Cheguei hoje para compromisso já amanhã em Recife, mas eu tinha um programa até ontem e vou ter um agora daqui a um mês, também já está esgotado, e programas fechados para o segundo semestre. Então a gente está super bem por causa dessa diversidade que a gente tem na entrega de encantamento ao cliente. Fantástico. Valdemir, a gente está encaminhando para o nosso final do nosso papo. Mas como? Fantástico. Já? Já. Assim? Assim. Isso é flow em psicologia positiva. Isso é flow. Estado de transe. É um processo dentro da psicologia positiva que fala que quando tu fazes algo, em vez de quando eu estou usando na segunda pessoa em homenagem a ti, né, Sul, quando tu fazes algo que tu eres apaixonado, completamente apaixonado, existe um processo em que tu entra em flow, em fluxo, que significa que tu não sentes mais o tempo passar. Exatamente. Tamanha a paixão por aquilo que tu estás falando. E eu sinto isso, eu realmente não tenho uma dimensão do tempo, e já faz realmente mais de uma hora que nós estamos aqui. Não senti absolutamente o tempo passar. Para mim também. Isso é flow. Isso é flow. Quando a coisa flui. E eu espero que quem está em casa tenha flow no trabalho. E se não estiver em flow, continue trabalhando arduamente que você conseguirá o flow.
Não adianta dizer para mim, mas você estava em flow aí, mas eu não estou em flow na minha empresa, o meu líder continua fazendo mais ainda, que você vai chegar nesse estágio de flow. Buscando. Tem que buscar. E buscando. Tem que buscar. Pra gente fechar, uma mensagem final pra galera, uma coisa, ou um aprendizado, ou uma frase, alguma coisa que te tocou, que te mudou, Isso. que te trouxe até aqui, Isso. e que tu acredita que compartilhando com as pessoas vai ajudar muito eles. Olha, a inspiração é tão grande, ele tem 2 frases que vai definir tudo que nós falamos, e essas 2 frases vai definir toda excelência em serviços. E essas 2 frases dele vai transformar a vida de quem estiver escutando isso aqui e aplicar. Uma é: eu gosto do impossível, porque a concorrência lá é menor. É dele. Linda, né? Linda. Eu gosto do impossível, porque a concorrência lá é menor. Porque muitos não querem fazer o impossível. Fazem o básico, o beabá. Uhum. O Walt Disney não era esse cara. Ele queria sempre ceder às expectativas. Feijão com arroz não era suficiente. Porque qualquer um faz feijão com arroz. Exato. Ele queria muito mais do que isso. Então essa é a primeira mensagem. E a outra frase dele é matadora, que está dentro do contexto dessa primeira. E essas 2 frases, tudo que se fala sobre Disney, uma semana comigo em Orlando tem a ver com essas 2 frases. Qualquer pessoa que estude sobre Disney tem a ver com essas 2 frases. Acho que eu sei qual é a frase. A frase é o seguinte: é divertido fazer o impossível. Puta que o pariu. Pi, pi, pi. Ou seja, incrível. Aqui está o segredo para a gente terminar essa entrevista. Tu não consegues fazer o impossível se não estiver sendo divertido. Exatamente. Por um racional super simples. Fazer o impossível exige muita energia. E é a diversão no sentido de que eu quero muito isso. É o meu sonho realizar isso que vai fazer tu teres essa energia. Perfeito. É impossível chegar ao impossível fazendo o que tu não gostas. O que tu não gosta. É impossível chegar ao impossível se tu tá fazendo alguma coisa meia boca. É impossível atingir o impossível se tu de alguma forma não encontrar propósito para aquilo. Então é isso, meus amigos. O impossível necessita de um propósito, porque vai exigir muito trabalho, muito esforço, muita energia. Então a diversão é a energia que tu vais ter para chegar ao que a maioria não consegue. Simples assim. Fantástico, fantástico. Obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Feliz. É sempre um prazer te ouvir. Feliz é inspirador. Demais. Algumas histórias eu já tinha ouvido, mas é igual tu assistir um livro, é igual tu ver um filme. Momentos da vida diferente. Às vezes aquela mesma mensagem, ela bate de uma forma diferente. Então é um aprendizado. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Privilégio. Eu sei que não foi fácil, porque tu acabou de chegar uma maratona, tem outra maratona pela frente. Tava lá em São Paulo, veio até Barueri e já vai voltar. Então, assim, obrigado de coração mesmo pelo prestígio, por estar aqui comigo nesse projeto, por estar aqui dividindo a tua história, contando para as pessoas. Sou muito grato por dizer que somos amigos, que a gente já fez negócio, vamos fazer muitos negócios juntos aí pela frente. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. E obrigado. Para quem está em casa, espero que tenha curtido, que tenha gostado de ouvir esse gênio que é o Claudemir. Para quem quiser encontrar ele nas redes sociais, Claudemir Oliveira. Exato. Claudemir Oliveira é fácil encontrar. LinkedIn, Instagram. Ele tem artigos fantásticos no LinkedIn. Alguns metendo pau em algumas empresas que eu adoro ler. Ele faz um textão assim. Exato. E toda não é só reclamando. O Claudemir não reclama. Não. O Claudemir faz uma análise Exato. da experiência ruim que ele teve com determinada empresa. E como melhorar. Já dá a solução. Então ele traz o problema, a análise e a solução. Então vale muito a pena acompanhar ele. Já fez vários podcasts, tem bastante conteúdo do Claudemir. Então agradecer a audiência de vocês que ficaram com a gente aqui até esse final. Agradecer mais uma vez aos patrocinadores, a NBA Park, o único parque da NBA no mundo. Ele tá no Brasil, ele tá em Gramado, é uma experiência fantástica, não só para quem é fã de basquete, mas para todo mundo que quer se divertir. Ele é um parque temático,
não é um parque de diversões, ele é um parque Aê. temático. Aê. É para adultos, crianças, idosos, para toda a família. Então, obrigado mais uma vez, NB Parque, por estar com a gente apoiando esse projeto. A MH corretora franqueada da Prudential. Então, se você não tem seguro de vida ainda, é o momento de pensar nisso. É importantíssimo pensar no legado, na tua família, nos teus sócios. Então, tem uma série de soluções. O Eric vai te ajudar. Então, obrigado. Se inscrevam no canal, compartilhem. Vão sair vários cortes aí. Então, compartilhe os cortes, comenta, curte, manda mensagem para mim, manda mensagem para o Claudemir agradecendo, perguntando. E estão aqui os livros do Claudemir, alguns deles, não estão todos aqui. Então, a gente tem aqui Você Já Comeu Água? Psicologia Positiva, Guestologia ou Clientologia. Volume 1 e 2. Volume 1 e 2. O único no mundo sobre o Roy Disney. Exato. O cara que botou todos os sonhos do irmão de pé. E aqui, o grande artista, o grande mestre, um dos maiores gênios dos últimos 100 anos, Walt Disney. Obrigado, gente, e até a próxima. Valeu!